Eu sempre achei que a criatividade ela fosse uma coisa que a pessoa nascesse com ela. Nascesse com criatividade e pronto, assim, tipo, ponto final. A pessoa tem, a pessoa não tem criatividade. Só que aí eu tive uma aula uma vez que foi uma aula sobre criatividade, era aula de criatividade. Eu achei muito interessante isso, porque eu comecei a perceber que você pode trabalhar a criatividade. Quando a professora ela chegou e ela falou assim, vamos trabalhar a criatividade, eu fiquei assim, como assim? A pessoa é maluca, tá ligado? Tipo, como é que eu vou trabalhar a criatividade? Não, a pessoa tem e a pessoa não tem criatividade. Mas não, aí eu descobri que a criatividade ela pode ser trabalhada, ela pode ser construída, ela pode ser aperfeiçoada e ela pode ser instigada. Entendeu? E aí, tipo, quando eu percebi isso, eu percebi que o processo criativo, ele é o processo mais importante de não só de uma obra artística, mas de quase qualquer coisa Sim, que você vai sim. fazer na sua vida. A dublagem brasileira é considerada a melhor dublagem do Brasil, ou do Brasil, do planeta. Por quê? Porque a gente começou com o pessoal de rádio teatro, né? A dublagem no Brasil ela começou com rádio teatro, com aqueles atores fantásticos que eles pegavam um texto na hora, improvisavam ao vivo e faziam aquelas coisas ao vivo. Então já estava na alma, eu acho que é a alma do ator. Eu acho que o dublador tem muito essa coisa de trazer na veia dele essa coisa do palco, de ter vivido 500 personagens. Ele é o rei, ele é um rato, ele é o bandido, ele é um mocinho, ele é um enfermeiro, ele é um guardador de carro. Então a gente faz isso às vezes no mesmo dia. Você sai de um estúdio, você acabou de fazer um rei, de repente você entra num outro estúdio, vai fazer um desenho animado onde você é um vaso sanitário. E assim, você tem que trabalhar essa coisa na tua cabeça rápido, olhar o texto, olhou a cena e falou assim, é esse tipo de voz que eu vou encaixar. Aí é claro que o diretor de dublagem ele tá ali para te guiar, né, no sentido da interpretação, se você está muito fora, se você está... aquela voz poderia ser um pouco mais aguda, um pouco mais grave, mas a interpretação, ela é sua. A interpretação você já tem que trazer do berço. Por isso que a gente pede tanto que as pessoas nunca parem de fazer teatro, nunca parem de estudar, porque eu acho que o trabalho do ator ele é um exercício. Ele é um exercício diário da gente estudar, da gente exercitar, porque na dublagem acaba a gente não tendo esse tempo de pesquisar sobre o personagem que nós vamos fazer. Essa é a grande diferença para a televisão e para o teatro. Bom, como eu nunca tive apto trabalhar com coisa artística e tudo, uma questão de reproduzir, foi mais um reprodutor do que um. Mas eu acho que no geral é um grande apanhado de ideias que a pessoa tem, todas as referências, de tudo que inspira ou não, alguma ideia de alguma coisa que ela viu, presenciou, enfim. E ela pensa naquilo e faz esse monte de referências e ideias, uma coisa nova a partir disso. E talvez transportar pro meio dela, né, pra atividade artística da pessoa. Não, na dublagem a gente chega e o texto está na bancada e a gente tem que ler, assistir a cena, entender o texto, entender a cena e interpretar em cima daquilo, respeitando a labial de uma cena que já está gravada. Mas eu acho que no meu caso, o que tem começado a funcionar agora, acho que na faculdade de cinema eu tenho começado a ver um pouco mais isso. Eu tenho capacidade sim de criar coisas, mas assim, a partir de como eu falei inicialmente, é um apanhado de referências. Então cada vez mais eu estou buscando coisas novas, coisas que eu não conheço, tudo. E a partir dessas referências você criar algo que tem a ver com aquilo. Mas, cara, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já dizia Lavoisier. Não E eu acho que isso vale muito pra arte hoje em dia. Não tem nada mais inédito em qualquer arte. Não é que seja fácil, eu acho que é muito difícil, só que como a gente exercita isso o dia inteiro, todos os dias, acaba se tornando possível fazer. Assim, quando você pega algo e você transforma isso se torna inédito. Eu acho que o novo, o inédito, ele não tem fim, não é como a água. Eu não acho que seja. As pessoas falam muito isso que você falou
do que... eu acho que não tem mais nada, né? Eu acho que não, eu acho que a criatividade, cara, do ser humano... Justamente assim, tipo, eu acho que a coisa que mais diferencia o ser humano dos outros animais, dos outros mamíferos principalmente, é que a gente cria coisas. E a capacidade de criar, ela não é uma coisa limitada. Ela não acaba, ela não se esgota. Eu acho que parte de uma coisa da capacidade do homem de ver o mundo, interpretar o mundo e a partir disso fazer algo. Cara, pelo menos eu, no meu modo criativo, eu trabalho muito com, geralmente, sob pressão. O roteiro tinha que ser entregue. Eu tenho que entregar o roteiro amanhã. Legal, já são 11 horas da noite. Não, eu faço um roteiro em 3 horas. Eu vou lá e faço o roteiro em 3 horas. Eu tô um pouquinho melhor na faculdade. Entendeu? Agora. A questão da dublagem. Você tem que pegar o personagem em 20 segundos. Tá bom, vamos lá, pega o personagem em 20 segundos. Mas você acha que, de repente, essa sua coisa, assim, de procrastinar e fazer as coisas em cima da hora, será que não vem da dublagem? Não, a dublagem é muito mais recente. Assim... Porque, assim, pode ser que... Eu trabalho muito com insight quando eu tenho uma ideia, né? Geralmente, isso é desenho. O último que eu fiz foi o Lobo Cheio de Cores. Eu tive a ideia, eu comecei a pintar no tablet. Quando eu vi, eu já tava jogando tinta pra cá, tinta pra lá no tablet. Quando eu vi, eu já tinha feito desenho. Então é muito disso. Eu começo a desenhar e... quer saber? Vou continuar trabalhando. Eu faço. É muito mais concentração. Às vezes vem da concentração, às vezes é por pressão. Então, vamos dizer assim... tô sendo pressionado a fazer alguma coisa. Então eu tenho que me concentrar pra fazer aquilo dali. Então, o meu processo criativo vem da concentração e de formas de expressões diferentes. Tem coisas que eu crio assim, porque eu gosto. Tem coisas que eu tenho que criar. A criatividade, ela pode ser uma modificação, ela pode ser uma invenção e ela pode ser um trabalho em cima do que você mesmo já tinha criado ou tinha modificado. Então, eu entendo muito mais assim como processo criativo hoje, como algo que você trabalha, você estuda e você aperfeiçoa e instiga. Eu venho muito mais, eu acho que eu sou muito mais do tipo, veio isso agora, entendeu? Eu vi uma coisa, por exemplo, aquele negócio que eu te falei, tipo, por causa da aula do Marcelo, eu falei assim, cara, que ele falou, tipo, que a gente começou a conversar sobre orgasmos e tudo mais, e aí, tipo, ele falou assim, podia fazer um filme sobre orgasmo. E aí, tipo, cara, nesse, assim, me deu um estalo e eu já comecei a, tipo, ver o filme, assim, na minha frente, sabe? Já comecei a ver a parada toda. E eu fiquei, caraca, pode crer, tipo, isso dá muito pra fazer. Dá muito pra fazer um documentário sobre orgasmos que vai ficar irado pra caralho, sabe? Então, eu trabalho muito mais com esses estalos, esses cliques, tanto é que eu não gosto de nenhuma obra minha que é feita por pressão. Eu não gosto. Eu acho que, você assim... não teve tempo de maturar a ideia. Exatamente. Tipo, eu acho que, assim, quando eu tenho... Às vezes, eu tô ali na pressão, eu fico me forçando, essa coisa de você trabalhar, né, a criatividade e tudo mais. E eu tenho os meus modos de trabalhar. Mas, mesmo assim, eu acho que eu não tenho tempo suficiente pra virar e... essa ideia, vamos pensar nessa ideia, vamos maturar essa ideia e colocar ela aqui direitinho. Mas assim, eu fico acumulando ideia também. Eu fico acumulando ideia que se eu não escrever, eu perco ela muito fácil. Então eu tenho que colocar aquela ideia no papel pra poder depois voltar a ela. Seja lá qual for o motivo pelo qual eu tive que dar esse tempo nela.